Closed up from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass. Oi, gente, tô na minha última semana de aula do primeiro semestre de design de produto. Meu calendário tá todo bagunçado porque é uma faculdade pública e ficou muito tempo sem aula por conta da pandemia, então meu calendário tá todo bagunçado. Minhas férias vão ser agora em abril. Então essa é a minha última semana de aula, tô cheia de atividade final, artigo científico, vários trabalhos em grupos pra terminar e pra entregar. Então hoje vocês vão acompanhar comigo um dia super produtivo de estudos, de aula. Enfim, é isso, espero que vocês gostem, então vamos pro vídeo. Tinha tempo que eu não acordava esse horário pra treinar, mas eu sabia que eu tinha bastante coisa da faculdade pra fazer, então eu decidi acordar um pouco mais cedo, tomar meu cafezinho e já ir treinar. Eu aproveitei que minha mãe também estava voltando a dar aula, então fiz o treino dela junto com ela com os alunos. Fiz o treino de Tabata, então suei bastante. E eu gosto muito de treinar de manhã, porque já vou acordando o corpo, vou ficando mais atenta e, enfim, gosto muito. E o treino foi logo antes da minha aula das 9, então acabando eu já fui tomar um banho, coloquei uma roupa confortável e eu também sempre gosto de encher uma garrafa de água antes da aula para deixar ali comigo. O meu café da manhã foi banana, granola e mel e eu comi ali já na frente do computador, porque geralmente a professora demora um pouquinho para começar a aula em si, ela espera uns minutinhos pro pessoal entrar, então eu fui comendo ali antes de começar a aula em si. Eu coloco meu celular no modo não perturbe para eu não escutar o barulho das notificações. Na segunda, 9 horas, eu tive aula de direção de arte, que é do curso de publicidade e propaganda. E as minhas aulas de publicidade têm duração de 2h30. Quando eu tô assistindo aula, geralmente eu deixo 2 abas abertas no computador, então uma aba é com a aula, com os slides que a professora tá passando, e a outra aba é uma aba de anotações, onde eu vou anotando o que a professora tá falando, alguns tópicos importantes do slide, então isso me ajuda muito a manter o foco e a concentração, porque se eu for assistir a aula só observando, assistindo mesmo, eu perco a concentração muito fácil, eu vou querer pegar no meu celular, vou querer, enfim, entrar nas minhas redes sociais, então quando eu vou anotando tudo que a professora tá falando, eu mantenho o foco, não me perco do assunto, então isso ajuda muito. Assim é como fica a minha tela durante a aula. Pausa pro Pituco bagunçando a cama dele enquanto eu assisto a aula. Minha aula acabou no horário de sempre, que é 11h30, e geralmente eu almoço meio-dia. Então eu fui fazer uma comidinha da Live Up, porque na segunda-feira eu não como carne e eles têm bastante comida vegetariana. No micro-ondas, é super rápido de fazer e elas são bem gostosas. Deu aquela preguiça após o almoço de sempre, pra variar, minha rinite também atacou. Então meu olho ficou super inchado, eu fiquei espirrando por um tempão. E aí, como minha roupa tava cheia de pelo dos meus cachorros, eu decidi tomar outro banho e também trocar de roupa. Além de publicidade, eu também faço design de produto, então minha professora desse curso marcou uma aula inesperada para 2h30, então isso aumentou um pouco minha lista de tarefas, mas tranquilo, vamos ter aula 2h30 agora. E eu também sempre gosto de marcar o checkzinho nas coisas que eu vou fazendo. Então, 1h05 da tarde, fui encher minha garrafa, comer um chocolate e fui adiantar a atividade de história do mobiliário que eu tinha que entregar nesse dia. Era uma atividade tranquila, basicamente de fazer um resumo de uma palestra que a gente tinha assistido, só que o professor passou alguns dias depois da palestra e eu já não lembrava de muita coisa, não lembrava com detalhes do que o cara tinha falado, porque nesse dia aqui em casa tava uma confusão, então eu fui reassistir a palestra pra fazer o resumo. No mesmo esquema que eu assisto aula, que é dividindo a tela em duas, então uma tela tava aberta no Google Docs e a outra tava aberta na palestra, então enquanto a palestra foi rolando eu fui fazendo algumas anotações para depois estruturar o resumo em si. Para uma faculdade eu uso o Google Docs e para outra eu uso o OneNote para anotações, porque uma faculdade tem parceria com o Google e a outra com a Microsoft. Não consigo mais assistir as aulas sem acelerar, então coloquei no 1.5 para ir mais rápido. Cara de quem não queria estar reassistindo a palestra. E foi basicamente isso, antes da minha aula das 2h30, eu reassisti a palestra inteira para fazer o resumo. Aproveitei para colocar o timer no App Plant, ele é um aplicativo de produtividade, então você coloca o tempo que você quer estudar, e se você sair do aplicativo, você perde todo esse tempo, e você mata a sua arvorezinha. E se você não sair do aplicativo, se você estuda o tempo que você colocou, você ganha moedas. Terminei o resumo e esse documento já estava conectado à atividade, então eu fui clicar em entregar ali, ele abriu no Classroom, e eu devolvi a atividade para o meu professor. Terminei mais uma atividade que eu tinha planejado pro meu dia, então coloquei já o check no meu checklist e decidi fazer um café gelado antes da minha aula começar. Usei uma cápsula do Starbucks de café descafeinado, coloquei o gelo no meu copo e eu vou usar esse chocolate em branco em pó que minha mãe comprou e fica muito bom no café gelado. Aproveitei que o café tá quente pra misturar o chocolate branco pra ele já ir dissolvendo. Eu coloquei 3 colheres do chocolate branco no café, misturei e depois de misturado decidi fazer mais uma cápsula, só que dessa vez uma cápsula com cafeína,
porque a aula tarde já tava me dando sono, tava precisando dar uma acordada. Bom, o café pronto, coloquei no copo com gelo, depois eu adicionei o leite, daí eu completo o copo com leite. Café pronto, agora é só tomar. Entrando na minha aula de 2h30 e foi a aula da matéria de tecnologia e propriedade dos materiais. Coloquei mais 1 hora no Plant, foi mais ou menos o tempo que eu imaginei que duraria a aula. A gente já tinha lido os slides da aula porque a professora tinha pedido, então foi mais uma discussão mesmo para ver se a gente tinha entendido o conteúdo. O cronômetro acabou um pouco antes, mas a professora já estava encerrando a aula. A aula ainda estava tomando meu café e daí me deu fome, desci para a cozinha fazer um pão com queijo. E eu sempre gosto de dar esses intervalos, eu não gosto de emendar um conteúdo no outro, uma aula na outra. Então sempre gosto de dar um intervalinho. Mais um compromisso completo, então marcando o meu checkzinho de sempre. Entrei no StudyStream e para quem não conhece é uma plataforma online que você entra numa sala no Zoom onde tem várias pessoas do mundo inteiro estudando ao mesmo tempo que você. Então todo mundo liga a câmera, você não liga, você só fica ali na frente da câmera estudando com um monte de desconhecido. Pode parecer estranho, mas isso realmente ajuda a motivar. Eu dividi em 2 abas de novo, uma estava aberta no StudyStream e a outra estava aberta no meu artigo científico. Esse artigo é o trabalho final da matéria de gestão da produção no curso de design de produto. Vou fazer um artigo simples, na verdade, porque a gente não tinha tanto tempo assim e também a gente ainda está no primeiro semestre. Eu optei por fazer uma revisão bibliográfica, que você basicamente escolhe um tema e você pode apenas expor sobre esse tema, sabe? Ou você pode tentar afirmar ou negar um ponto sobre esse tema. E você basicamente revisa livros, artigos com temas semelhantes. E eu optei justamente porque, como a gente está no meio de uma pandemia, seria difícil escolher um tema um pouco mais complexo, ter que fazer pesquisas de campo, ter que fazer entrevistas, então eu optei por uma revisão bibliográfica. E o tema que eu escolhi foi o impacto do sistema de qualidade 5S nas empresas brasileiras. O tema tinha que ser relacionado à matéria, que é a gestão da produção, então esse foi um dos conteúdos que a gente estudou e por isso que eu escolhi esse tema. Decidi colocar uma música, então entrei no Spotify e coloquei na minha playlist de estudos. Se vocês quiserem seguir o meu perfil, eu sempre deixo o link na descrição. Eu saí do StudyStream e continuei só no meu artigo, e olha, continuei nele por um bom tempo, viu? Eu sempre fico relendo o que eu escrevi em voz alta pra ver se o que eu escrevi faz sentido, pra ver se tem algum erro de pontuação, algum erro em alguma palavra, pra ver se dá pra acrescentar alguma coisa ou se tem que tirar alguma coisa que ficou repetitiva demais. Então eu sempre releio o que eu escrevi. O principal que tinha que ter no meu artigo de informação eu já sabia, mas eu ainda tive que pesquisar muito porque eu precisava colocar vários exemplos de empresas que usam esse sistema 5S aqui no Brasil para conseguir confirmar a minha tese, né? Então, eu sempre estava olhando vários sites, vários artigos científicos. Eu também já ia anotando alguma coisa no artigo, já ia colocando a referência bibliográfica lá no final para eu não perder o site, o artigo ou o livro que eu tinha pegado a informação. E, gente, sempre muito importante lembrar que plágio é crime, então você tem que dar as referências bibliográficas e você também não pode escrever exatamente a mesma coisa que o outro autor escreveu. Então, se vocês forem escrever exatamente a mesma coisa, é sempre bom lembrar que você tem a opção de colocar uma citação direta ou indireta e você tem que sinalizar isso no texto. Já estava muito tempo sentada ali fazendo esse artigo, estava cansada, já estava me dando dor nas costas, então eu decidi levantar um pouco, dar uma alongadinha, dar uma mexida, dar uma andada. Nessa hora o Troy entrou também para me dar um oi. Decidi me dar uma recompensa nesse intervalinho, eu até vi essa dica no Instagram da Duda, que é a Alô Maria no Instagram, que é de, no intervalo de estudos, você se dá uma recompensa, seja uma música, seja um doce. Então fui na cozinha pegar um casadinho, né, pra aproveitar esse intervalinho. E depois voltei para continuar o meu artigo. E a luta de reler e escrever mais coisas pro artigo continua. Abri um artigo para ler no iPad e eu gosto bastante de ler nele, porque como eu tenho a Apple Pencil, eu consigo ir grifando e consigo ir anotando algumas coisas conforme eu vou lendo. Se passaram 20 minutos eu ainda estava na mesma, lendo e anotando mais coisas no artigo. Daí eu comecei a escrever as referências bibliográficas para descansar um pouco a cabeça. Mais de 7 horas da noite eu já não estava aguentando mais. Decidi então ir jantar e eu comi comida congelada da Live Up de novo. E segundo, é o único dia que eu como comida congelada justamente por eu não comer carne e não ter tantas opções de proteína vegetal em casa. Depois de jantar eu fiquei enrolando um pouco no quarto com os meus pais e 8h20 eu voltei pro artigo. E bom, não tem muito mais do que eu falar, eu literalmente fiquei fazendo a mesma coisa, procurando mais dados, procurando mais artigos, procurando os exemplos de empresas brasileiras para colocar no meu artigo, para dar credibilidade no que eu estava escrevendo. Então foi basicamente isso até o resto da noite. 9h20 da noite já estava começando a me dar sono e no outro dia de manhã eu tinha aula. Então eu decidi encerrar por ali. Gente, não aguento mais. São 9h30 da noite já.
e eu real queria continuar fazendo esse artigo, porque quando eu pego o embalo numa coisa, eu gosto de finalizar. Mas eu olhando aqui, eu sei que ainda tem algumas coisas que eu preciso pesquisar um pouco mais a fundo. Então eu vou dar uma pausa assim, né? Uma pausa por hoje. Hoje eu vou encerrar e amanhã eu volto com o artigo, porque eu tô sentindo muita dor nas costas, não aguento mais ficar sentada. Levantei, dei uma andada, vocês viram que eu dei algumas pausas durante o dia. Mas enfim, foi isso. Hoje o dia foi muito produtivo, eu consegui adiantar o artigo praticamente todo. Realmente agora é só finalizar, porque deixa eu mostrar pra vocês. Nessa primeira parte, eu ainda não fiz o resumo, que vai ser a última coisa que eu vou fazer quando eu finalizar o artigo, eu vou fazer o resumo. Daí tem que fazer o resumo em inglês, colocar as palavras-chave, enfim. Eu tô pensando em aumentar um pouco essa introdução também. Mas o desenvolvimento em si, o principal eu já escrevi, eu só vou colocar mais alguns exemplos aqui de empresas que adotaram o sistema de qualidade o meu artigo é sobre o sistema de qualidade 5S, então eu tenho que colocar mais alguns exemplos de empresas que adotaram esse sistema de qualidade. Daí as referências, conforme eu vou escrevendo o meu artigo, eu já vou colocando as referências que eu usei, tá vendo? Então de referência vai ficar bem grande. O artigo não precisa ficar muito grande, é um artigo para uma matéria do primeiro semestre ainda, a professora é super tranquila e ela falou que não vai cobrar tanto justamente porque é mais pra gente ver mesmo como funciona um artigo científico, como se faz, pesquisar as regras da BNT, enfim. Então ela não vai cobrar tanto desse artigo. De qualquer jeito, para um artigo simples ou para um artigo complexo tem que ter muita pesquisa, né? Você tem que falar com propriedade do assunto que você escolheu, então muita pesquisa. Eu passei o dia inteiro lendo sobre esse tema e eu já comecei esse artigo há um tempão. Eu realmente dei uma pausa longa nele, mas hoje eu voltei com tudo, escrevi bastante coisa. Enfim, é isso, encerrar o vídeo por aqui. Esse é o primeiro take que eu estou falando com vocês, porque o resto todo do vlog vai ser narrado. Mas enfim, já vai dar 9h40. Como eu disse, hoje o dia foi super produtivo, eu realmente me organizei pra conseguir fazer bastante coisa. E, inclusive, deixa eu pegar o meu checklist aqui. O check é de que eu fiz o artigo, né? Fiz o que eu planejei hoje, não necessariamente que eu terminei e finalizei o artigo. E a única coisa que eu não fiz foi a atividade de desenho, mas em minha defesa, a aula de 2h30 que teve hoje não estava planejada, a professora marcou de última hora, então meio que foi uma troca, né? Eu tive aula 2h30 e não fiz atividade de desenho, mas essa atividade eu posso entregar até o dia 19, então tá tudo certo. E o artigo eu tenho amanhã e quarta pra finalizar, então a data tá um pouco mais apertada, mas como eu disse, ele já tá quase pronto. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de estudar comigo. Espero que vocês gostem desse study vlog. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, mais vídeos estudando, comentem aqui embaixo. E comentem também se vocês preferem study vlog narrado ou com música. Eu tinha feito uma enquete lá no meu Instagram, que eu vou até deixar o arroba aqui pra vocês, perguntando, e a enquete que ganhou foi narrado. Mas eu quero saber de você aí que tá assistindo o que você prefere. Então é isso. Deixa o like aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.